Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel. E continuando ainda falando do tema História da Igreja, né? Da aula passada falamos do monasticismo, né? Que era um estilo de vida da época. Falamos de algumas avaliações, né? De alguns maus resultados. Agora iremos falar aqui do finalzinho da página 110 até a página 111. Iremos começar a falar do maometanismo, né? Então, nessa aula de hoje, iremos falar sobre o maometanismo. O tópico diz o seguinte: movimento, religião e império fundado no ano de 610 por Maomé, o falso profeta da Arábia. Nascido em Meca, cidade da Arábia, no ano de 560 da era cristã, quando o moço visitou a Síria, entrou em contato com cristãos e judeus, encheu-se de horror pela idolatria e em 610 declarou-se o porta-voz de Deus, um profeta. No início, o movimento começado por Maomé começou a conquistar alguns discípulos, sofrer perseguições, e ele fugiu para Medina em 622. Aí foi recebido, tornou-se guerreiro e começou a propagar a fé pela espada. Alcançou pleno êxito na conquista das tribos árabes, impondo-lhes a religião. Em 630, tornou a entrar a Meca à frente de um exército, provocando a destruição dessa idolatria. Quando morreu no ano de 632, Maomé era profeta e governador reconhecido por toda a Arábia. Seus sucessores chamaram-se califas. Então, né, falando aqui sobre a origem do maometismo, né, que mais tarde se fundou, né, a religião islâmica, né, o islamismo. Maomé, que é nascido em Meca, né, cidade ali popular da Arábia Saudita e sagrada para os muçulmanos, ele fazia parte de uma religião que era pagã, né, e um dos deuses desse mundo pagão que tinha ali na Arábia era Alá. E no ano de 610, conforme lemos aqui no tópico, ele se declarou porta-voz desse deus, né? Porta-voz de Alá. E quando ele volta para a Meca, né? Depois de receber a revelação, né? Do suposto anjo Gabriel, acerca do evangelho islâmico, né? Da mensagem islâmica do Alcorão, ele volta para a Meca e acaba com a idolatria de lá, né? Provocou a destruição dessas idolatrias. E ele morre também no ano de 632 depois da Era Comum, né? Depois de Cristo. E ele era profeta e governador reconhecido por toda aquela região, né? E os sucessores de Maomé tornaram-se califas. Agora, falando sobre a igreja no início da era medieval, né? A igreja no início da Idade Média, vai dizer o seguinte: período que durou quase 2000 anos vai concentrar a nossa atenção na igreja ocidental, latina, cuja sede da autoridade estava em Roma. O fato notável nos 10 séculos da Idade Média foi o desenvolvimento do poder papal. Esse desenvolvimento teve 3 períodos: crescimento, culminância e decadência. Então, né, já estamos a iniciar um novo tópico, né, que vamos falar da igreja na Idade Média, né, a igreja no período medieval, que está em destaque, né, a igreja romana, né, a igreja de Roma. E conforme podemos observar, iremos falar do crescimento e nas próximas aulas iremos falar que os fatores, né, que contribuíram para o crescimento desse poder papal. Lendo aqui sobre o tópico crescimento, vai dizer o seguinte: no início desse período aparece um dos maiores papas, Gregório I, chamado Grande, de 590 a 604. É geralmente considerado como o primeiro papa. A consagração de Gregório I como bispo de Roma constitui um marco que divide o período antigo da história da igreja do período medieval. Nascido em uma das famílias tradicionais nobres e ricas de Roma, Gregório recebeu uma educação jurídica que o prepararia para a vida pública. Estudou latim demoradamente, mas não sabia hebraico e nem grego. Estudou escritos de Ambrósio, Jerônimo e Agostinho. Conheceu pouco de literatura clássica ou da filosofia grega.
Foi escolhido em 573 prefeito de Roma, uma posição importante de honra, né? Uma posição de grande importância de honra. Tornou-se monge de 579 a 585. Foi embaixador do bispo de Roma em Constantinopla. Depois de sua volta a Roma, foi escolhido superior da ordem religiosa do Mosteiro de Santo André, que ele fundaria após a morte do pai. Quando o Papa Pelágio morreu atacado por uma epidemia em 590, Gregório foi escolhido para substituí-lo. Gregório também foi um destacado teólogo, apontado, junto com Jerônimo, Ambrósio e Agostinho, como um dos 4 grandes doutores da Igreja Ocidental. Foi também um dos administradores mais competentes da história da Igreja Romana, né? Sua obra em favor do papado valem-se dos seus dons extraordinários. Gregório tirou o máximo partido de bispo de Roma, constituindo-se patriarca do Ocidente. Defendeu e impôs constantemente a sua autoridade sobre esta grande parte da Igreja. Conseguiu que os mais fortes bispos metropolitanos reconhecessem a superioridade de Roma. Enviou missionários a muitas partes, como Agostinho em Inglaterra, os quais ensinavam a obediência ao bispo de Roma, ao mesmo tempo que propagavam o cristianismo. Ele muito trabalhou para purificar e fortalecer a igreja, cuidando dos pobres e enviando o cristianismo aos povos das nações, a saber, os pagãos. Mas ele acreditava sinceramente que a Sé Apostólica é a cabeça de todas as igrejas. Por isso, em todos os seus atos, trabalhou por enaltecer o poder do bispo de Roma. Não obstante recusar bispo universal, conseguiu reconhecimento da sua autoridade além das fronteiras do patriarcado ocidental, marchando assim para o domínio universal. Desse modo, Gregório fez mais do que qualquer outro, exceto Hildebrando, para tornar o papado que veio a ser na Idade Média. Então, falamos um pouco aqui de alguns principais, patriarcas e bispos de Roma, que é muito importante para a história do crescimento, da igreja medieval, principalmente ali na área latina, Falando aqui sobre Gregório I, ele estudou muito acerca dos escritos dos grandes teólogos cristãos, como Ambrósio de Milan, Agostinho, Jerônimo. Também conheceu literatura clássica, as filosofias gregas, E ele também, em 573, contando aqui um pouco da sua história, ele foi escolhido como prefeito de Roma em 573 e ele se ingressou no cristianismo em 579 a 575 como monge, e em 590 ele foi escolhido para substituir o Papa Pelágio, que morreu devido a causas de saúde, morreu em conta de uma epidemia. E ele foi muito importante, pois ele enviou vários missionários para converter os povos que eram pagãos, conforme vimos aqui. Ele muito trabalhou para purificar e fortalecer a igreja, cuidando dos pobres e enviando o cristianismo, E também, como lemos aqui, ele também acreditava que a igreja romana, é a cabeça de todas as igrejas, A Sé Apostólica é a cabeça de todas as igrejas. Então ele considerava o bispo de Roma acima de todos os outros bispos, por assim dizer, os outros patriarcados. E falando aqui, fala que ele também marchou para o domínio universal, Ele foi além das fronteiras. E desse modo, Gregório fez mais do que qualquer outro, exceto Hildebrando, para se tornar o papado, o que veio a ser na Idade Média. Então, vemos que Gregório ele foi muito importante, para o desenvolvimento desse papado que surgiu aí na Idade Média. E iremos continuar nas próximas aulas, acerca desse período, da história, desse período, que é muito importante para a história da igreja, e iremos falar dos fatores que contribuíram, para o crescimento do papado, na igreja latina. Então eu vou ficando por aqui. Se você gostou, que Deus continue abençoando, em nome de Jesus.